Alerj doa carros para o Degase. Comissão discute compra de tornozeleiras que serão usadas por presos em regime domiciliar. E uma exposição no Palácio Tiradentes mostra as cores do deserto do Atacama. O Jornal da Alerj começa agora. A Alerj doou nesta terça-feira mais 6 carros da antiga frota. Desta vez, a instituição beneficiada foi o Departamento Geral de Ações Socioeducativas, o Degase. Todos os carros já foram vistoriados e revisados e estão em perfeitas condições de uso. Segundo o diretor do departamento, os veículos vão atender principalmente as unidades do interior e contribuir na ressocialização dos jovens. Eles já tiveram uma dificuldade de acesso a políticas públicas fundantes que fazem a diferença no momento da escolha. O que significa o carro? O carro significa mobilidade, significa acesso, condução desse adolescente para que ele possa se profissionalizar, para que ele possa estudar, para que ele possa ter acesso à saúde, à cultura, esporte e lazer. E assim, quando retornar ao seio social, fazer novas escolhas que impliquem numa vida livre e plena. O objetivo do Degase é tornar o adolescente protagonista da sua própria vida, mas precisamos de todos os organismos da sociedade. Para o presidente da Alerj, deputado Jorge Pisciani, é papel do Legislativo colaborar para a recuperação dos menores infratores, para diminuir a violência e garantir um futuro melhor. Nós temos que voltar os nossos olhos para o Degase, não só com essa doação, mas, sobretudo, no dia a dia, nós temos que enxergar de que forma o parlamento pode fazer uma parceria permanente com o Degase, a fim de apoiar as iniciativas socioeducativas que venham a diminuir a violência, a intolerância, o risco diário que nós estamos vendo com os nossos jovens sendo colocados no mundo dos crimes. Sobretudo pelo uso das drogas, né? Nós não vamos resolver todas as questões, mas é função do parlamento ter uma visão social apurada, sobretudo sobre os nossos jovens. Uma das propostas aprovadas nesta terça no plenário garante que a Alerj possa fazer o tombamento para áreas de proteção ambiental, ecossistemas e de patrimônios históricos e culturais. Acompanhe agora as informações com Natália Alves. Na sessão plenária desta terça-feira, os parlamentares analisaram as emendas à mensagem do governo que prevê penalidades administrativas aos estabelecimentos e agentes públicos que discriminem as pessoas por sua orientação sexual ou identidade de gênero. O substitutivo proposto pelos deputados prevê a aplicação de advertência, multas que podem chegar a R$ 59 mil, suspensão da inscrição estadual por 60 dias ou cassação da inscrição. A Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos ficará responsável pela aplicação das multas. O texto voltou a receber 39 emendas. A essência é que você não deve e não pode discriminar aqueles, né, que precisam ter liberdade de se expressarem, né, quer seja o seu lado masculino, quer seja o seu lado feminino, né, de se expressarem nesses lugares, nesses bares, nesse comércio, etc, etc. E aqueles que assim o fizerem terão uma punição administrativa coordenada, né, pela Secretaria de Ação Social e de defesa das populações que são discriminadas. E, ao mesmo tempo, preservar os recintos religiosos para que as pessoas expressem a sua fé, né? Seja ela em que direção for. E expressar a fé não pode ser também discriminando. O projeto foi enxuto, tem alguns pontos que ainda são polêmicos. Um deles é a questão da orientação sexual. Algumas lideranças religiosas não aceitam esse termo e querem opção sexual. Eu estou propondo uma coisa intermediária, que é a sexualidade. Ou seja, não importa se aquela sexualidade veio de uma opção ou de uma orientação. A pessoa não pode ser discriminada pela sexualidade que tem.
e eu acho que com isso vai se acertar. Já o deputado Paulo Ramos quer alterar a Constituição do Estado para permitir que a Assembleia Legislativa possa fazer o tombamento para a proteção de áreas ambientais, ecossistemas e de patrimônios históricos e cultural. O texto segue para a promulgação do presidente da Alerj. Existia uma dúvida sobre a constitucionalidade de iniciativas de deputados estaduais em relação a tombamentos ou destombamentos. Então, eu apresentei essa emenda constitucional já há algum tempo, quando percebi essa dúvida. Eu mesmo já iniciei leis para tombamento e fiquei preocupado com o resultado. Há dias atrás, o deputado Conte Bittencourt aprovou um tombamento. Então, agora vai ser promulgada a emenda e já estará na Constituição do Estado. O deputado estadual tem competência para iniciativas de lei relativas a tombamento. Organizadores de eventos culturais ou esportivos apoiados pelo Estado podem ser obrigados a reservar 15% das vagas de trabalho para pessoas com deficiência. O projeto do deputado Marcelo Simão recebeu uma emenda e retornou para análise das comissões. E o deputado Marcos Vinícius quer isentar os alunos do pagamento da taxa de inscrição para processos seletivos de escolas técnicas do Estado. O texto recebeu uma emenda e retornou às comissões. O ensino público é para quem não tem condição de pagar uma escola e vai ter com certeza dificuldade de pagar a inscrição, né, em qualquer concurso público do Estado. Então, nada mais justo que as pessoas, já que não pagam o ensino, que o ensino é público, que o Estado não cobre de quem conseguir comprovar que não pode pagar, quem vem do ensino público, também não pague a inscrição para os concursos do Estado do Rio de Janeiro. Os CIEPs poderão ser tombados. É o que pretende o projeto do deputado Wagner Montes, aprovado em primeira discussão. E a deputada Márcia Giovanni quer que o Estado ofereça exames para a detecção da mutação genética em mulheres com histórico familiar de câncer de mama ou de ovário. O método ficou conhecido depois que a atriz Angelina Jolie fez o procedimento e realizou cirurgias de retirada das mamas e dos ovários para prevenir a doença. A proposta prevê ainda a realização de convênios com as prefeituras para facilitar o acesso de pacientes aos procedimentos. Se nós pararmos para pensar, é muito mais barato a prevenção, né? E vamos evitar muitos sofrimentos para muitas mulheres, para muitas famílias. A Comissão de Trabalho da Alerj quer debater no Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado o projeto de lei do senador José Serra, que altera a lei da partilha do pré-sal. Nesta terça-feira, a comissão recebeu engenheiros da Petrobras que apresentaram motivos para que o projeto não seja aprovado. O PL 131 de 2015 do senador José Serra pretende pôr fim à participação da Petrobras em pelo menos 30% dos consórcios de exploração do pré-sal e também na obrigatoriedade de que a empresa seja responsável pela condução e execução direta ou indireta de todas as atividades de exploração, avaliação, desenvolvimento, produção e desativação das instalações de exploração e produção. Segundo representantes do Clube de Engenharia, o projeto do senador dá abertura para que empresas estrangeiras passem a operar o pré-sal e que essas multinacionais tragam profissionais de fora para trabalhar no Brasil, o que pode acarretar no desemprego de muitas pessoas. Durante a reunião, o presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobras apresentou um documento com 10 motivos para que a Petrobras continue sendo a única operadora do pré-sal. Dentre eles está o domínio da tecnologia, que, segundo Siqueira, só acontece quando uma companhia exerce as atividades de operação. A Petrobras, como operadora, define o ritmo da produção de acordo com o interesse nacional, enquanto operadoras privadas e estrangeiras visam otimizar o lucro e suprir sua carência. Para o presidente da associação, a Petrobras, como operadora, oferece mais segurança ao meio ambiente. Tirar a Petrobras de operadora única é acabar com a lei de partilha. Então ele fez um projeto de lei, 131, no Senado, tirando a Petrobras de operadora única com um argumento muito ruim. É dizer que quer tirar da Petrobras a obrigação de produzir campos que ela pode não querer. É como fazer uma lei dizendo que você não precisa respirar nem comer todo dia, né? Você pode abrir mão disso. E, poxa, a Petrobras foi criada exatamente para produzir petróleo e dar ao povo brasileiro
o resultado positivo desse petróleo, que é hoje o produto mais estratégico do mundo e que faz o desenvolvimento do país. O presidente da Comissão de Trabalho, o deputado Paulo Ramos, quer ampliar o debate no Fórum de Desenvolvimento Estratégico da Alerj. É algo muito grave, muito importante, e a ideia é marcar um encontro com o presidente da casa, deputado Jorge Pisciani, e vamos ver se o Fórum de Desenvolvimento patrocina um encontro para que haja uma contraproposição. Mostrar dados, mostrar os números, aquilo que interessa para o povo do Rio de Janeiro e para o país e para o Brasil. A Comissão de Segurança da Alerj deu um prazo de 3 dias para a Secretaria de Administração Penitenciária apresentar os contratos que certificam a compra das novas tornozeleiras que serão usadas por presos em regime domiciliar. Também foi dado um prazo de 7 dias para que a empresa Spacecom, que fabrica os equipamentos, forneça informações sobre o acordo firmado com a Secretaria. Após uma pesquisa de mercado, a Secretaria de Administração Penitenciária está economizando cerca de 300% na compra de tornozeleiras eletrônicas que monitoram os presos do Estado em regime domiciliar. Agora, com a contratação de uma nova empresa, a Spacecom, o equipamento custará R$ 214 por mês para cada preso. É importante dizer que a economia com essa tornozeleira, por colocando o preso na rua, porque a despesa com preso diário dá por mês R$ 1.800, incluindo os nossos inspetores, alimentação, luz. Então, acho que para a economia, para o Estado, é muito importante. Na audiência, os deputados questionaram a qualidade do equipamento, que terá o valor altamente reduzido. Antes, pela antiga empresa, ele custava aos cofres públicos R$ 660 para cada preso por mês. Essa tornozeleira é utilizada, inclusive, pela própria Polícia Federal. Então, está no mercado, foi utilizado pelo Mato Grosso, pelo Estado de Mato Grosso. E a importante é, além do preço, a própria qualidade. Nossa tem dois tipos cada equipamento. É um equipamento de última tecnologia, a gente usa SMD na implementação dela, ela é a prova d'água, é a prova de poeira, né? Ela tem a melhor resposta e maior autonomia de todas as tornozeleiras aqui no Brasil. A empresa Spacecom será responsável por fornecer os aparelhos eletrônicos e também fazer o monitoramento dos presos. Até o momento já estão disponíveis 500 tornozeleiras para a SEAP. De acordo com a empresa, a Secretaria pode solicitar até 2.000, número diferente do que a SEAP divulga, que é de 5.000 aparelhos. Só estamos aguardando a SEAP informar para a gente o IP da máquina para que a gente possa liberar o acesso ao sistema. Uma vez iniciado o contrato com 2.000, a gente só pode aumentar mais 25% delas. Então chegaríamos a 2.500 no máximo. É porque a ata, da qual esse contrato é oriundo, poderia chegar a 5.000. No ano passado, a empresa Spacecom havia iniciado uma negociação com a Secretaria para o fornecimento das tornozeleiras. De acordo com a empresa, cerca de 1.000 aparelhos ficaram disponíveis para a SEAP durante 10 meses até que fosse assinado o contrato, o que não ocorreu. Até hoje, o serviço não foi pago e a dívida ultrapassa R$ 1 milhão. O deputado Luiz Martins, responsável por solicitar à Comissão de Segurança a realização desta audiência, pediu, junto com os parlamentares da comissão, a cópia dos 2 contratos entre a empresa e a SEAP para serem analisados. Tem várias coisas que ficaram realmente conturbadas, que eles vão cobrar um serviço prestado no ano passado sem nenhum contrato, essa empresa que está sendo contratada agora pela Secretaria de Penitenciária. Então é importante, eu acho que foi esclarecedor, nós fizemos várias solicitações de documentos, não só a Secretaria, mas principalmente a empresa, para que possamos ter esse recurso e responsabilizar quem contratou a R$ 600 as tornozeleiras anterior, que isso é recurso público envolvido, que foi gasto muito dinheiro, numa diferença de mais 300%, mas com o cuidado que nós temos, os deputados, de fiscalizar e orientar. A Comissão de Constituição e Justiça analisou 34 projetos de lei nesta terça-feira.
As bicicletas apreendidas pela Polícia do Rio, que não forem devolvidas aos donos em até 90 dias, podem ser doadas a entidades sem fins lucrativos. O projeto de lei da deputada Marta Rocha pretende desocupar os pátios das delegacias, que estão lotados com as apreensões. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Rogério Lisboa, apresentou parecer favorável. É importante, devido ao alto índice de furtos de bicicleta e roubos, a gente criar um critério para a gente ir ao depósito com as bicicletas devidamente numeradas e identificadas. Então, esse foi o principal objeto do projeto e eu achei que importante, porque senão a gente não consegue devolver as bicicletas aos donos. As escolas do Rio podem ser obrigadas a informar a cada 2 meses as notas e a frequência dos alunos aos responsáveis. O projeto do deputado Átila Nunes recebeu parecer pela constitucionalidade do relator deputado Luiz Paulo. Esse dispositivo já é cumprido pela rede pública em ato normativo da Secretaria de Educação. O deputado Átila Nunes está pretendendo dar o critério, de lei para isso, para que não haja no tempo alguém que possa querer alterar essa normativa da Secretaria de Educação. A comissão analisou outros 32 projetos de lei em tramitação na Alerj, entre eles o do deputado Edson Albertassi, presidente da CCJ, que cria o Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Rio. Os parlamentares também aprovaram parecer pela constitucionalidade. O deserto do Atacama é o tema da exposição Cores do Deserto, que está aberta ao público no 3º andar do Palácio Tiradentes, sede da Assembleia Legislativa do Rio. A iniciativa do Departamento de Cultura da Alerj traz 40 imagens dos fotógrafos Germano Viegas e Kleiber Sequeira durante expedições no Chile. Os dois viajaram para o deserto em épocas diferentes, mas em determinado momento perceberam que suas fotos dialogavam entre si. Essa exposição, na verdade, é o resultado de 2 viagens em momentos diferentes, individuais. Eu primeiro viajei em fevereiro de 2013, durante o Carnaval do Rio. Fugi do carnaval e fui para Atacama. Uma viagem prosaica a priori. E nesses 10 dias eu pude trazer todas essas fotos. Porque eu tinha justamente essa imagem, um deserto, árido, vamos ver o que dá, vamos ver o que eu vou encontrar. E o que eu encontrei, o resultado está aqui nessas exposições, nessas fotos da exposição. Já o Germano, ele viajou em novembro de 2014. Ele já foi com um pouco do que eu falava. Vai para aquele lugar é legal, não deixa de visitar aquele lugar. Então ele já foi um pouco de vício. Mas ele ficou 1 mês lá, então ele pôde também ter uma leitura mais apurada, como posso dizer, com mais calma das coisas. Eu fui com um olhar quase como um turista, tentando cumprir todos os lugares, indo em todos os lugares o mais rápido possível. Ele não, ele pôde ficar 2, 3 dias em cada lugar, ele teve mais calma. E o final foi justamente isso, parece que nós fizemos uma única viagem, Isso, na verdade, só nos remete ao seguinte, que qualquer um que vá para lá vai ter essa mesma impressão que a gente. Não importa o tempo, a hora, o deserto tem essas cores sempre. Não é uma construção minha nem do Germano, ele está lá, as cores estão lá. Germano Viegas conta que até chegar ao norte do Chile, usou diferentes tipos de transportes, fazendo da viagem uma verdadeira aventura. Saí daqui do Rio de Janeiro, pedalando sozinho, e fui fotografando o caminho até Santa Catarina. No interior de Santa Catarina, eu tinha uma empresa que havia me contratado para fazer alguns trabalhos no deserto. E lá eu peguei o carro dessa empresa, uma picape, e aí eu fui dirigindo até o Atacama. No meio do caminho ali, eu fui rápido até o norte da Argentina. Aí eu comecei devagar, porque eu já estava com o objetivo dessa viagem se transformar também, além dos trabalhos que eu fui fazer, numa expedição fotográfica. As fotos revelam ao visitante o contraste do azul celeste do Atacama com os tons alaranjados das vilas e vales do local. Através dos registros fotográficos, é possível admirar o branco da neve no topo das montanhas, a Via Láctea e o artesanato local. Além da paisagem,
a exposição traz a diversidade da fauna do deserto do Atacama, como esses dois típicos animais, a lhama e o dragão de sal. Quando eu estava fazendo uma caminhada pelo Vale da Lua, que é um lugar muito árido, não tem nenhum tipo de água, eu vi correndo e se escondendo debaixo de uma pedra um réptil, mais ou menos desse tamanho. Depois eu fui ficar sabendo que o nome dele é dragão de sal. Tirei a pedra de cima com bastante cuidado e ele ficou paralisado, né? Um instinto dele de sobrevivência, que quando ele se sente ameaçado, ele se paralisa para não ser atacado, fingindo de morto. Então fiz muitas fotos dele, foi muito legal e até uma mereceu estar aqui na exposição. As lhamas é um gênero de animal muito cultivado, igual cultivamos gado no Brasil, eles cultivam lhama no deserto. Alguns para carne, para consumo de carne, outros para lã. Como tem ovelha, eles usam a lhama para lã. Então, esse especificamente não cultivava nem para lã e nem para carne. Ele cultivava como animal doméstico. Muita gente tem cachorro, ele tinha uma lhama. Vivia na varanda da casa dele, o nome era Cosmos. Então era uma delícia, brinquei com ele, abracei e tal. E essa foto, quando eu fiz, ela estava na varanda de casa, eu sentado junto com a lhama, acabei fazendo essa foto enquanto a gente olhava para as montanhas. A exposição encerra a temporada de atividades do primeiro semestre de 2015 do Departamento de Cultura da Alerj. E a gente tem outras programações para o segundo semestre. A ideia é trazer mais exposição, mais música, mais artes, pintura e alguns projetos para a área externa também nas escadarias. Encenação de teatro, um festival de jazz, enfim, tem muita novidade aí para o segundo semestre. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo fluminense.